No Alvo com Heron Falco. Alô, alô, sejam bem-vindos à live com a Marli Gonçalves. Boa noite, Marli, tudo bem? Boa noite, Heron. Boa noite a todos, viu? Que bom estar com vocês todos aqui. Estamos aqui hoje à noite, pessoal, com a gloriosa Marli Gonçalves, que é uma jornalista há mais de 40 anos, já passou pelas maiores publicações do Brasil e continua hoje tão ativa quanto nunca. Escreve artigos, né? Continua escrevendo artigos, no mínimo semanalmente, né? Ela é editora do site Chumbo Gordo, mantém ainda seu blog pessoal e, na história dela, integrou o primeiro jornal feminista do país, Nós Mulheres, quando ela tinha 17 anos, se eu não me engano, né? 16. 16 anos. Atua em consultoria de comunicação e gerenciamento de crise ao lado do jornalista Carlos Brickman, na Brickman e Associados. É autora do livro Feminismo no Cotidiano. E ela, para calar a boca dos críticos de feminismo, é uma pessoa extremamente alegre e agradável, contrário do que certas pessoas acreditam sobre feministas. Não é isso? Mentira! Era mentira! Não é assim. Elas não são assim. Nós somos muito legais. Ah, é? Você está com um grupinho de amigos exclusivo aí que não sai muito de casa. Tô brincando. Não, brincadeira, que nada. Nossa, o meu grupo, as mulheres que eu conheço são mulheres fantásticas, mulheres que fizeram e fazem muitas coisas todos os dias, importantes, sobreviventes, porque todas nós somos sobreviventes. Você não tem noção como é que é complicado. O que você está bebendo aí, Marli? Ai, vou começar, estava te esperando. Eu fiz uma homenagem especial à nossa entrevista. Eu vou tomar um lindo vinho periquita, para a gente poder continuar E vamos falar das conversando. periquitas também, né? Eu estava esperando você. Ótimo, Ó, ótimo. E agora eu estou te esperando aqui para a gente brindar e iniciar uma conversa entre amigos. muito bem. Eu também a todos que nos assistem, né? Muita saúde, alegria para todos. Saúde, saúde. Vocês veem Então, que Marli, delícia? Isso é que é uma entrevista gostosa. Eu passei a última semana dando uma estudada, né, em feminismo. Sempre foi um tema que eu gostei bastante, porque, bom, é uma força que vem dominando, vamos dizer, o discurso, pelo menos, né, das pessoas nos bares, nos jantares, nas câmaras legislativas, né, do mundo inteiro. Então, assim, eu acho que é um tópico hoje em dia que qualquer intelectual, qualquer jornalista deveria estar por dentro, né? E o seu livro é sobre trazer o feminismo para o cotidiano, a tirada do topo da pirâmide e trazer para o dia a dia. Eu, infelizmente, não consegui ler seu livro antes da entrevista, mas se você puder brevemente dizer qual é a proposta o que quer dizer no cotidiano e por que é importante. Deixa eu te contar, Heron. Eu fui convidada para escrever esse livro, uma coleção da editora Contexto. A coleção chama Cotidiano. Até o primeiro dessa coleção foi o Pondé, com Filosofia no Cotidiano. O meu livro é o segundo, Feminismo no Cotidiano. E aí aqui a gente até pôs um subtítulo, que é o cerne do que nós estamos conversando sobre a importância do entendimento da questão feminina, que é bom para mulheres e para homens também. Heron, não vai haver humanidade, não vai haver democracia, não vai haver harmonia enquanto homens e mulheres não se entenderem no que é mais básico, nessa igualdade de gêneros que nós temos, na condição feminina, que muitas vezes necessita Então, mas a gente de tem mais igualdade de atenção. gêneros? O que você propõe como igualdade de gênero? O que eu proponho é que nós paremos, acabamos, chega, final, stop, para essa sociedade machista
que é a sociedade brasileira, infelizmente, ainda. E olha, isso eu te dou como exemplo, a questão do feminicídio, por exemplo. Você já vê por aí que não é normal um país como o nosso, todo gentil, não é o país das pessoas gentis, nós somos o quinto país que mais mata mulheres, apenas porque elas são mulheres, que é o feminicídio, que é a forma como Mas, Marli, como é que a gente sabe que é apenas porque elas são mulheres? Ah, porque você vê, normalmente são os companheiros e os companheiros, questões de ciúme, não é o assassinato de mulheres, que há uma diferença muito clara, Heron, entre assassinato de mulheres. Eu estou andando na rua, eu sou assaltada e eu sou morta. Isso é assassinato de mulheres. O feminicídio trata de questões das mulheres, porque elas são mulheres, é que elas são mortas. As crianças, se uma criança mulher, é porque é mulher. É uma Mas firula que foi como que a gente importante fica para que sabendo se disso? diferenciar. E A gente fica... como que a gente fica sabendo que é porque elas são? Porque, na verdade, eu nunca ouvi isso antes, então eu tô curioso. Isso é uma lei a partir de 2015, que é a Lei Maria da Penha, e que deixou claro isso. A gente fica sabendo pela própria investigação. Se um namorado mata sua ex-namorada, sua ex-esposa, é obviamente que é por uma questão de relação pessoal, de porque ela era mulher. Não, É mas eu não muito sei se é claro, porque as investigações são muito claras. Entende? mas Porque assim, aí. porque continua sendo que a maioria dos mortos são homens, né? A maioria dos presidiários são homens, a maioria dos moradores de rua são homens. Porque assim, o que eu quero dizer com isso é, quando mulheres morrem em relacionamentos, aí eu não diria, a primeira coisa que eu diria não é porque veio uma mosca aqui, não é, não é porque são mulheres, mas porque são amantes, né? Porque homens também, quando mulheres assassinam homens, não acredito que é porque são homens, mas porque elas amavam eles, né? E por Sim, mas isso não. Mas nunca tinha foi um amor necessário. patológico. Mas nunca foi necessário que houvesse um machicídio, não é? Porque o problema da questão da violência contra a mulher, não, é uma das Não, questões mas há mais um graves. machicídio, porque. Não, não acho que é masculinicídio, eu acho que porque. Não, Veja os não sei. números. É só você ver os números que você vai entender o que eu estou falando. Não, Os mas números os são números, no alarmantes. número de homens morrendo não é muito maior? Não, não, não é. Não, não é. Nós não Não, somos o país que mais mata mulheres, mais matam homens, mas o país que não, é mais isso que eu tô homens falando. matam mulheres. Uma coisa é a gente ser o país que mais mata mulheres, isso aí é uma coisa ruim mesmo. A gente tem que ver por que está acontecendo isso e a gente tem que endereçar. Eu só estou falando isso se é uma questão específica de mulheres, porque eu estou falando. Enquanto isso, os homens estão morrendo nas guerras, aqui no Brasil estão morrendo muito mais do que mulheres. Eu não Não sei, estão eu não conheço não esse. estão sendo, talvez, assassinadas por mulheres nos casamentos. Né? Isso eu não tenho ideia nenhuma. Mas Eu assim, o que eu posso concordar com você é que se a gente é o país que mais mata. tem que mata mulheres nesse contexto que você falou, a gente claramente tem um problema. Será que é porque brasileiro é muito passional e muito Não, quente, muito e, caloroso? o, e o que é pior, Heron, é que com a pandemia, as mulheres dentro de casa, essa convivência, a questão econômica séria como anda, tudo isso aumentou ainda mais o absurdo número de mulheres assassinadas. Eu tenho um dado aqui que foram mortas no primeiro semestre no país 648 mulheres vítimas de feminicídio. Portanto, são números precisos. Foram feitas investigações. É feminicídio, não é assassinato de mulheres. Elas não estavam andando na rua. É igual a questão do estupro. A gente precisa falar sobre todos esses assuntos. Mas voltando ao que eu falo do feminismo no cotidiano. O livro foi para mostrar o quanto o feminismo, Heron, e a todos que nos assistem, é simples. Eu estou te fazendo a pergunta não para te desafiar, mas para a gente poder Entendi. entender e também para o público poder ficar na mesma página também, porque eu acho que muitas mulheres que talvez não estudam feminismo e muitos homens que, bom, porque são homens, né, têm menor inteligência, não conseguem acompanhar
e coisa do tipo, talvez não entenderia do mesmo jeito que algumas mulheres entendem. Você está falando feminicídio e eu não estou entendendo exatamente por que o crime é porque elas são mulheres. Porque do jeito que eu vejo você tem dois gays, homens, dois homossexuais, homens casando e um mata o outro, ele não está matando ele porque ele é homem, ele está matando ele porque ele ama ele. Podia ser uma mulher, podia ser um avestruz, podia ser qualquer coisa. Entendeu? O problema era por causa do relacionamento deles. O que eu não estou entendendo é como é que o feminicídio é determinado, que é porque a pessoa é uma mulher. Porque a situação foi ficando tão grave, que foi preciso fazer essa diferenciação. Primeiro, por conta das penas. As penas a que estão sujeitos os feminicidas, tá certo? E porque era preciso diferenciar. Se você matar uma idosa que vive com você, é feminicídio. Você entende? Porque mas eu não entendi ainda por que é. Porque você está lidando com ela... Qual a diferença de você matar uma idosa e um idoso? É a ligação pessoal que você tem com essa pessoa. Não, eu sei, mas por que é feminicídio? Por que não é homicídio é um homicídio. Familiar? Não, eu Sim, sei que é um homicídio. Por que não é pessoal? Por que a palavra feminino? Qual a diferença de matar uma idosa e um idoso? Porque todas as questões que podem envolver essa morte são ligadas ao fato de ela ser mulher nas investigações, e as penas são absolutamente mais claras. Hoje o homem não pode mais sair pela porta da frente quando é pego em flagrante. Tem toda uma questão de proteção necessária. Não, eu sei, mas isso foi pós-fato, né? O que eu estou tentando entender é de onde veio isso, entendeu? Por que o nome é feminicídio? Qual é a diferença? Porque ficou muito grave, Heron, porque foi se agravando tanto a situação da violência contra a mulher, que foi preciso que novas leis fossem criadas para que essa situação fosse delimitada, conhecida. Então, por exemplo, se eu te falo que 648 mulheres foram mortas no primeiro semestre por feminicídio... Não, mas Marli, você está falando por feminicídio, mas eu ainda não entendi o que é feminicídio. Qual a diferença entre masculinicídio? Qual a diferença entre você matar o idoso e idosa? Não, querido, o feminicídio é com relação às pessoas, a questão das relações pessoais. Então, mas eu estou falando, a relação pessoal eu tenho com o idoso. Se tem um idoso que mora comigo, que eu cuido dele, um homem, masculino idoso, e eu assassino ele, e por que isso também não é grave? Por que isso não é uma estatística? Claro que é grave. Qual a diferença? Qual a diferença da natureza entre um e outro? É a diferença legal. É uma questão legal, querido. Mas isso é pós-fato, né? O legal se tornou assim. Então, como é que surgiu? Sim, uma lei de 2015. Uma lei de 2015 aprimorando a Lei Maria da Penha. Inclusive, vamos sair desse assunto e que você tem tanta experiência com isso que eu gostaria de entrar nas entranhas do sistema político e como que essas coisas acontecem. Por exemplo, essa Lei Maria da Penha, como que é o processo? As feministas fazem lobby, vão para a rua e os políticos respondem. Como que é o processo de fazer uma mudança de lei para beneficiar as mulheres? Coitadas de nós, se fôssemos depender de lobby, a gente estava frita, não tinha conseguido nada. Tem que ter muita luta. Heron, eu tenho 62 anos. Desde os 16 eu estou nessa batalha. E eu continuo falando das mesmas coisas de 50 anos atrás. As mulheres continuam ganhando menos em condições iguais. As mulheres continuam sofrendo violência. A questão do direito reprodutivo não é levado em conta. A gente tem dificuldade para tudo. Tudo tem que ter mobilização. Mas algumas coisas vocês conquistaram, né? O voto, vocês conquistaram algumas coisas. E a Lei Maria da Penha, qual que é o processo que faz isso acontecer? Sim, os escândalos, as mortes, o excesso de mortes e a visibilidade da questão feminina, que é o que nós estamos aqui, nesse momento, conversando. É a visibilidade. E aí essa visibilidade cria uma pressão para os políticos reagirem? Sim. Políticos e políticas, né? Cadê?
Nós temos um número mínimo de mulheres nos parlamentos nos representando. Aí vem os partidos, e é criada uma lei de cotas. Nós não somos cotadinhas. Aí você vai ver o resultado, mulheres que foram candidatas e que nem elas próprias sabiam, por causa do fundo partidário. Mas Então isso é uma coisa, Marli. você cria monstrinhos dizendo que você está ajudando a questão feminina. E não é assim, você tem que dar espaços, como esse que você está me dando, como as mulheres conquistam seu espaço nas suas atividades, cada vez mais. Mas nesse caso, por exemplo, você conquistou, né? Através de 40 anos de jornalismo, você conquistou um espaço, bom, quem sou eu, mas você conquistou não só aqui, mas como em diversos outros lugares que você já cedeu entrevista, que eu já passei aí também a semana inteira assistindo, tive esse privilégio. Legal. Mas porque uma coisa que eu vejo no movimento feminista moderno é muito choramingar para o governo, para outras pessoas darem a elas direitos, darem a elas, e não ou seja, uma busca por ser protegido por um fator externo, entendeu? Que isso me parece, na verdade, antifeminista. Não me parece as conquistas são reais. Nós somos mais da metade da população. Nós precisamos ser ouvidas. Nós temos que ser ouvidas. Tem de haver essa igualdade. Eu volto a te dizer, não haverá um país se essa igualdade não for considerada. Então, mas, Marli, a minha pergunta é por que ser ouvida é mudar uma lei do governo? Por que ser ouvida não é pegar a Xuxa, a Beyoncé, essas mulheres que estão com influência e posição e começarem a defender as mulheres? Por que é o governo que vai defender vocês e não vocês próprias? Mas, querido, quem está te dizendo que a gente depende de governo? Ainda mais desse governo aí. Como assim Não, depende do governo? Eu não estou te dizendo isso, não. Eu estou falando que me parece... que foi preciso por causa do Código Penal. Até 1962, Heron, se a gente ficasse com a boquinha fechadinha, as mulheres tinham que pedir autorização para pensar para os seus maridos. Sabe? E são conquistas que vocês, você mais jovem, você não tem noção do que o que foi importante, essa briga que vem de muito tempo, do voto no começo do século passado, das primeira onda, da segunda onda. Hoje nós estamos na terceira onda do feminismo. E hoje nós podemos falar muito mais de coisas que vocês não têm, os homens não têm noção. Sexualidade, não tem noção, desculpa, não tem. Direito ao aborto, que é fundamental. A gente não tem mesmo, com certeza não tem. Direito ao prazer. Hoje você tem a questão do assédio sexual muito claramente colocada. A minha questão é só o seguinte, porque assim, porque as mulheres são bem organizadas e as mulheres fazem as coisas muito bem feitas, eu acredito que o feminismo tomou uma proporção muito, muito grande. Mas eu acredito, por exemplo, o direito ao prazer, tem muito homem que também está sofrendo, né, de não estar, ou seja, de estar sendo encaixotado de uma certa maneira socialmente, né? Tanto os gays quanto héteros, pessoas que são pressionadas a ser e a pensar de uma certa forma, só que o feminismo está defendendo as mulheres como se fosse uma questão de gênero. Para mim, por exemplo, eu não acredito que é uma questão de gênero, eu acredito que é uma questão de prazer. É uma questão que a gente deveria ser mais liberal e livre mentalmente sobre o prazer. Eu tenho uma amiga que eu entrevistei outro dia que o sonho dela é vender vibradores femininos que não parecem vibradores, então não é para botar um membro genital nas farmácias, mas ela quer vender esses vibradores para as mulheres se libertarem, né? Para poder... porque as mulheres, depois da era vitoriana e qualquer coisa assim, criaram... E by the way, eu não acredito que é por uma sociedade patriarcal, mas muitas próprias mulheres criaram livros e livros educando mulheres a serem modestas e humildes, etc., e não buscarem o próprio prazer, assim como homens foram estoicos, foram guerreiros e outras coisas, e criaram as próprias pressões sociais, e agora algumas mulheres são reprimidas, e eu acho que se beneficiariam, sim. Até eu me beneficiaria muito se as mulheres fossem mais abertas ao prazer. Então, você entende o que eu estou dizendo? O que eu estou propondo é que não é uma questão de gênero, é uma questão de prazer. Eu entendo, querido, mas as mulheres... O movimento feminista é um movimento político. Ele abrange muitas questões. Do trabalho, sexo, prazer, saúde, economia.
Tudo isso está no movimento feminista. Vocês têm que se organizar se vocês querem mais também. Porque, veja, eu tenho concordo. problemas, eu passei a minha vida inteira e passo diariamente por problemas por ter sido, estar e ser solteira e sem filhos. Uma decisão que eu tomei quando eu tinha 18 anos. E aí você é criado, você é citado, você é visto. Quer dizer, é terrível você sofrer pressão por isso. Você é como cidadão de segunda classe. Sabe, é muito difícil isso. Isso é uma das questões. Olha, mas são centenas delas. A gente pode falar sobre centenas de assuntos. Não é uma questão de gênero, porque, veja, o movimento gay está se organizando para conseguir isso. Sim. Ninguém está querendo o governo. Sabe qual é o problema disso tudo? Tem um problema bem claro sobre isso tudo. É que eu concordo que se as mulheres querem se defender, se organizem e... Entendeu? Influenciem as leis, influenciem as pessoas, falem sobre as coisas que são importantes para elas, usem pílula, façam aborto do jeito que querem, o que quiserem. O problema é que no momento que um homem começa a se organizar dessa forma, existe uma quebra social muito grande para derrubar essa organização. Não é tão bem visto, especialmente no mundo moderno, com universidades, vamos dizer, com a esquerda um pouco mais dominante do que a direita. Eu não concordo nem com a esquerda nem com a direita, mas eu não acho que um domínio político agressivo seja saudável para ninguém, nem para a esquerda nem para a direita. Então, mas no momento que existe uma sociedade intelectual que está derrubando os esforços de organização de certos grupos para favorecer outros grupos, porque esses são ditos desprivilegiados historicamente, isso causa um outro problema no futuro, entendeu? Que a gente já está começando a ver, a ascensão de líderes, vamos dizer, essencialmente vulgares, porém, às vezes, para algumas pessoas necessários, como o Bolsonaro, como o Trump, como Putin, o Boris Johnson, que já não está tão assim da direita. Todos homens, hein? Tá vendo? Tudo é homem, sim, todos homens. Mas eu estou dizendo, isso é um pushback, né? Tipo assim, de tantos anos, vamos dizer, de influência de desprivilegiados e minorias e tudo mais. Aí certas pessoas que talvez não são tão desprivilegiadas, mas também são, que assim, muitas pessoas falam, brancos dominam a sociedade e qualquer coisa assim. Mas ainda existe assim, uma população enorme, a grande maioria dos brancos são desprivilegiados. Aí a gente pega uma pequena elite de brancos que são privilegiados e fala que brancos estão dominando. É um problema sério para os brancos que estão na rua, os brancos que estão desempregados, os brancos que não são estupradores, entendeu? Que não se... E eles não podem se defender, porque agora a sociedade inteira está caindo em cima deles por ser brancos. Calma, não, a sociedade não permite. Você está exagerando. O que é importante é que os movimentos se organizem. Por exemplo, você está falando do movimento negro. A mulher negra, eu não sou negra, eu não posso falar como mulher negra, mas eu sei que a mulher negra é muito mais ainda oprimida. Então, é preciso um movimento de mulheres negras? É preciso, e eles existem e estão aí. É preciso que uma organização de mulheres negras consiga atrair mais outras mulheres negras? Sim, elas estão fazendo isso. Então, mas e o oposto? Todo mundo sabe, é auto-evidente que um movimento de homens brancos se organizando, todo mundo homens brancos se organizando? Homens brancos se organizando me lembra Ku Klux Klan. Não então, assim, é isso que eu tô falando. Então, mas é justo o que eu tô falando. Mas existem muitos homens brancos que estão desprivilegiados. Como é que eles vão se defender? Querido, se você é um branco, você vai para o movimento gay, se você quiser. Você vai para o movimento... Mas se eu não for gay? E se eu for um homem heterossexual e desprivilegiado? E o que você está precisando? Qual é a sua luta? Não, eu estou bem. Eu estou falando sobre política. Eu estou bem, graças a Deus, eu tenho muita gratidão pela sociedade patriarcal que a gente teve historicamente e nos deu essa capacidade de falar livremente, de conversar sobre os assuntos, de mulheres se organizarem, de negros se organizarem, de gays se organizarem. Eu adoro isso, adoro essa sociedade liberal que a gente vive. Eu só estou dizendo que se continuar numa opressão
de suposto classes privilegiadas, que não é uma classe privilegiada. Os brancos não são uma classe, entendeu? Os ricos são uma classe. Os brancos são uma cor de pele. E essa cor de pele tem muita gente na rua, muita gente nas drogas, muita gente se ferrando, e eles estão sendo, vamos dizer, colocados contra a parede e desprivilegiados por serem brancos. Entendeu? Você podia criar uma ONG. Você não podia, porque se criar o Ku Klux Klan. Eles criaram o Ku Klux Klan. Não, ué. Não. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não confunda isso, pelo amor de Deus, Heron. Quando o movimento feminista aqui no Brasil começou a se consolidar, isso foi por volta de 1975. A primeira vez, então, foi quando, inclusive, eu conheci o movimento. O Ano Internacional da Mulher, instituído pela ONU. Olha, quando a gente começou na luta, deixa eu até te contar, que eu até peguei para mostrar para vocês. O Nós Mulheres era um jornal da imprensa nanica. Nós fomos uma batalha, isso aqui é uma batalha, isso aqui foi uma briga, junto, no meio de uma ditadura terrível, com perseguição, com toda a sorte de problemas que nós tivemos. Aí conseguimos muitas vitórias a partir desse momento. Eu não vou te dizer que nesses 50 anos nada aconteceu. Não, aconteceu. Isso é visível. Agora, você não imagina o que foi, já de início, as relações. Você já nasceu dela, você já é de outra geração. A dificuldade, o embate, a mulher querendo ir trabalhar, a mulher precisando trabalhar, que em determinado momento, quando se precisou, quando a economia mostrou que sem ela, no mercado de trabalho, sem sua força de trabalho, nada ocorreria, todas essas coisas, as rodas, elas se movimentam de acordo com o samba. Eu quero te mostrar uma coisa aqui que eu acho que você vai gostar, uma coisa que eu vi ontem. Mas, bom, enquanto eu procuro aqui, deixa eu só te dizer uma coisa. Que assim, uma das razões que eu tô questionando certas coisas que você está falando, não é porque eu te questiono, só para deixar claro. Porque eu acredito, acima de tudo, em equilíbrio e uma justiça que está acima até dos nossos tempos. Então, assim, enquanto eu cresci com essa injúria, vamos dizer, com sentimento de injúria, de ver pobres na rua, de ver negros desprivilegiados, de ver mulheres sendo às vezes maltratadas por homens machistas e coisas do tipo. Então eu senti isso muito no coração e eu te aplaudo. Na verdade, quem sou eu, né? Porque você passou uma vida inteira lutando por coisas que te diziam respeito pessoalmente, mas não só você. Então você libertou, claro. Você lutou por muitas pessoas e eu acho que isso não só eu, como todas as mulheres aqui assistindo, ouvindo a gente, e muitos homens que adoram, como eu adoro, essa beleza de poder ter mais mulheres como... qual é o nome dela? Elizabeth, da Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. O livro da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, tem uma mulher que lê muitos livros e é maravilhosa, e ela se apaixona pelo Mr. Darcy, porque o Mr. Darcy é a única pessoa que consegue ver ela pelo valor que ela realmente tem como pessoa, além de ser mulher, né? Eu não digo acima de ser mulher, porque se ela não fosse mulher, o Mr. Darcy não ia gostar dela, né? Porque afinal ele é homem heterossexual. Mas eu estou dizendo, graças a Deus a gente está numa sociedade onde a gente tem mais dessas mulheres, onde nós homens que valorizamos esse tipo de coisa, podemos ter a companhia de vocês, né? Podemos habitar esse mundo onde existem Mr. Darcys, e eu esqueci o nome da mulher porque tem um pouquinho de machismo. Mas tô brincando. Heron, na realidade, muitas morreram e tombam todos os dias nessa briga. Nós temos heroínas que fizeram nossa história, que fizeram a história também ao lado dos homens. A gente só precisa de reconhecimento. É muito claro isso.
Porque muitas vezes um homem e uma mulher, o homem é reconhecido e a mulher é esquecida aí para um canto. Isso é É muito verdade, comum. concordo. E historicamente isso foi verdade mesmo. Os grandes líderes e até as mulheres que participavam da grande cúpula de liderança não eram simplesmente reconhecidas. Mas eu achei essa foto aqui, ó, de uma mulher no começo Do século do de século XX, indo de patinete. patinete para o trabalho. Que bárbaro, Imagina, bárbaro. 1916. Que Maravilha. bárbaro, né? Bárbaro. Eu aqui com 12 anos estava em cima de uma motocross, para Maravilha. desespero da minha família. Então, Marli, você tem um feminismo muito saudável, que eu acho que porque você coloca, você, vamos dizer, limita a não agressão do feminismo, né? Você coloca como se fosse, não, olha, a gente está aqui pacificamente lutando pelos nossos melhores interesses e muitos homens também estão, né? E são bons também, e também gostam da gente, porque muito do feminismo, especialmente da terceira onda, é extremamente agressivo, das universidades modernas, e são feminismo castrador, né? Que muito eu sinto isso como homem, estou te falando assim, a ponto de às vezes ser paralisante, né? Você estudar em ciências humanas, em faculdade, por exemplo, porque às vezes você não consegue colocar suas opiniões sinceras e honestas, porque por exemplo, você está vendo o jeito que eu me visto. Eu sou acusado de ser bolsonarista por causa do jeito que eu me visto. Que bonito, hein? Olha, tudo elegante, gente. Muito legal. Eu não diria E jamais já isso. fui diversas vezes acusado. E eu nem voto, porque eu sou monarquista. Eu não voto, eu boicoto voto. Então, não só. E acredito que o Bolsonaro é um ser humano vulgar e com baixa cultura. Ao mesmo tempo, eu gosto da política econômica do Paulo Guedes e tudo mais, e para mim é um assunto complexo, então não estou falando nenhuma coisa nem outra, entendeu? Mas eu estou O dizendo, eu estou Bolsonaro é um longe de horror. ser um bolsonarista, entendeu? Se você tivesse com alguma coisinha em verde e amarela, eu até diria que você é Bolsonaro. Mas é que é branco, bonitão. Aí não dá, mas eu jamais diria isso de você. Jamais. Diria até que você era mais ligado ao João Dória. Meu, minha família até que era amiga dele, infelizmente, mas eu tô totalmente fora também. Fechar o estado de São Paulo para ganhar votos, eu não acho que é uma coisa de uma pessoa honesta, Mas vocês sinceramente. talvez se dariam bem. Eu estudei com o João. Nós fizemos a faculdade juntos. Eu fiz FAAP. E ele também é formado na FAAP. O Então, Joãozinho. então meu amigo era muito. Meu pai era muito amigo dele. Eu acabei de achar, eu fui hoje na casa do meu pai buscar, que meu pai faleceu faz um mês e meio. Eu fui hoje Ai, buscar sinto muito. coisas. Obrigado. Outro dia a gente conversa sobre isso, mas foi uma coisa boa que ele estava sofrendo muito. Mas eu fui na casa dele buscar pertences dele e achei hoje mesmo, um álbum de fotos que era só ele e João Dória, de churrasco. Coincidentemente, sabe o que você está falando? Tá vendo? Tá vendo? Eu Surgiu tenho isso. certeza que todo mundo que está nos assistindo aí concorda comigo. Que não diríamos. Meu, imagina, o que tem a ver com o bolsonarismo? Você não falou nenhuma bobagem, você não falou nenhuma ignorância, você é super educado, você visivelmente tem boa criação. Então, realmente, eu jamais diria. Mas eu tenho certeza que o povo vai concordar. Que se fosse para você ser mais ligado, seria o João Dória. Até por hábito, por coisa. Nada a ver, porque Pode eu ser, sou pode ligada. ser. Não é nada ruim isso, não. Entendeu? O João é uma pessoa muito inteligente, fez grandes Bom, coisas. E eu a já discussão. estive na casa dele e tudo mais, mas eu era criança e não tive a oportunidade de conversar com ele. Então, eu confesso que eu falo mal Você vai dele. curtir. Até peço desculpas, João, se você estiver assistindo ou se você ouvir em algum momento, porque assim, as nossas famílias realmente eram muito próximas. O meu tio Heron é extremamente amigo do pai do João. Então peço Conheci também. desculpas de antemão, mas eu julgo ele como um político, né? E todo político tá exposto, né? Quando você se coloca para jogo para ser governador de um estado, você tá se colocando para jogo para ser criticado e tudo mais. Então, qualquer palavra que eu já falei é sobre, né, ações Acho, políticas que eu não entendo, entendeu? Que realmente eu te digo que eu tô em outro patamar, né? é. Mas só isso. Mas se me permite, eu acho que seria um excelente entrevistado seu, falando super sério.
Falando Tá, legal. vamos Porque chamar ele. realmente é uma questão de pensamento, de contato, de entender. Nossa, perfeito. Ah, que legal, que legal. Boa dica. Não Boa dica. é? E você já conversou com ele sobre essa coisa de feminismo, alguma coisa assim? Não, não. João, eu tive contato Eu, durante eu muito vou. tempo com ele, ultimamente não, mas sei que ele vai pensar muito parecido. Não sei se Aham, publicamente, porque uma coisa, às entendi, vezes, entendi. É, a uma gente coisa é não uma coisa, pode outra coisa é outra falar coisa. o que pensa, sabe? Claro, Muitas é verdade. vezes, né? Não, e às vezes a gente tem que ser, pelo menos temporariamente na política, temporariamente o oposto do que a gente seria, né, para Neutro. conquistar certos espaços, né? Eu, como jornalista, sou de oposição já por nascença, né? Então, eu não tenho partido, não sou do A do B, me sinto muito à vontade de falar de tudo que eu acho ruim. Tudo que eu acho ruim. E você não se considera de esquerda? Querido, eu sou de esquerda, mas eu não sou essa Comunista? militante de esquerda. Não, pelo amor de Deus. Até eu acho, adoro. Marxista? Eu não aguento ver, eu entendo todo de marxismo, estudei, eu tenho amigos comunistas maravilhosos ligados ao Partido Comunista do Brasil, especialmente. Agora, quando as pessoas se acusam, eu sou acusada, imagina, qualquer coisa que eu escrevo contra o Bolsonaro, eu viro Aí uma você é comunista. comunistazinha. Comunistazinha. É assim que é chamado, É, comunistazinha. eu acho que isso é muito errado em ambos os Vai lados, né? Essa estudar. coisa. Mas isso é política, né? Política sempre foi isso. Né? Se Desde Roma fosse. Antiga, você pega, né, Marco Antônio lutando contra Otaviano e inventava história e acusava sobre absurdos e etc. E tal. Então, eu acho que também a gente exagera um pouco em escolher lados, né? Muitas vezes, Lado, e não porque existe mais isso, namoro. isso é Esquerda, político que tem que direita. fazer. Você não concorda? Política tem que se Claro, escolher claro. lado para tentar manipular as massas, mas intelectuais escolher lado, eu acho uma pequenez muito grande, né, para Não ser existe, paradoxal. não existe coisa mais ultrapassada que essa história de esquerda e direita. Eu falo, vai Para mim é muito estudar. claro que o que existe é alguns protocolos, algumas campanhas, algumas posições de esquerda são relevantes e devem ser levadas em consideração, e a gente deve votar em pessoas que defendem elas, e algumas de direita, por causa da dominância extrema da esquerda nos últimos anos, foram obscurecidas e foram deixadas de lado e precisam voltar à tona na discussão. E precisa haver fórum para hospedar essas discussões. Né? E agora, no momento que você como universitário, você fala, não, eu sou de esquerda, e qualquer pessoa vestida de terno aqui é Que é bolsonarista, chique. aí eu vou lá linchar a pessoa, você vai perder muita cultura, né? Porque existem muitas pessoas de terno que usaram terno por Que causa de são um excesso de comunistas. cultura. Que não é Que são problema comunistas, nenhum ser justamente. comunista. Mas eu já tenho tanto apetrecho, né? Eu já sou libertária, feminista, Já solteira, tem vários sem broches aí na filhos, camisa. meio exótica. Eu já passo por tudo, né? Só faltava ainda ser comunista. Então eu falo para a pessoa, vai estudar. Quando você entender o que é comunismo, você volta aqui para falar comigo. Pode fazer uma pergunta um pouco indiscreta, talvez, que não se faz, mas acho que tem a ver com a nossa conversa. Você é heterossexual? Você tem identidade de gênero? Não, eu sou Como é que... heterossexual. Eu sou heterossexual. Você não vê olhando aí para você com certo. Eu brinquei até na minha última crônica. Eu machuquei o pé, eu virei o pé atravessando a rua aqui. E aí me machuquei e tal. E eu fui no hospital, ver se está tudo certo. Me receitaram um anti-inflamatório. Sublingual. Eu brinquei que nessa pandemia foi a coisa mais erótica Sublingual, que eu vi. quando a gente está falando de sexualidade, parece bem sexy. Não é uma coisa erótica? Celular, levanta a língua, põe e fica lá. Não, para você ter uma ideia como está a situação. Mas eu sou hétero, sim, querido. E como é que está a sua situação social? Você está saindo de casa? Como é que você está? Eu estou saindo absolutamente quando necessário. O que quer dizer? Ir ao mercado. Está sendo cauteloso. Eu vivo sozinha, eu preciso fazer as coisas, ir ao médico, dentista, buscar meu irmão e passear.
passear, andar, sempre em lugares absolutamente vazios, sem aglomeração, sem nada, com Bom, todos eu já ia te desligados. convidar para tomar um vinho ali no Acho Café para a gente continuar essa conversa, mas não vai Vamos rolar. lá, aqui perto de casa, eu estou aqui do lado. Você, quando vier em São Paulo, se você não falar comigo, eu vou ficar muito brava. É verdade, é verdade. Vamos marcar. Eu Estando esqueci que lá, você dá estava em um São pulo. Paulo. Para mim, todo mundo é do Rio aqui agora. Eu estou conhecendo tanta gente aqui que Mas eu você vem para esqueço. o ESC daqui, você vem para o ESC daqui, que é meu vizinho Ah, aqui. tem Eu aí, chego é? lá, sim, na Lorena, eu chego rapidinho. Ah, Daqui que começou. era os Jardins, né, Lorena? Alameda Lorena. É só me Que é ringar e eu, praticamente a mesma coisa que o Leblon, né? Você devia ter um portal saindo do Leblon e indo para os Jardins, que é a mesma galera, né? eu tô aqui, eu sou nele. E deixa eu te falar, eu gosto do charuto também, tá? É Portanto, mesmo? já traz um bom charuto. Aproveita e traga um bom charuto. Você sabe da campanha do Edward, sabe, Edward Bernays? Edward Bernays era sobrinho do Sigmund Freud, né? Sim. Ele estudou psicologia com a Anna Freud, né? E ele é o pai do PR, né? Que é entre assessoria de imprensa e relações públicas, né? E ele ele acho que não lembro que época, mas era na época da primeira onda, se não me engano, ou do segundo, eu não sei exatamente as datas do feminismo, mas era na época das passeatas em Paris, em Londres, que as mulheres, do sufrágio, né, que tava buscando Ah, é a sufrágio. primeira. Sufrágio é A a primeira. primeira onda. Então, ele sugeriu, baseado em Freud, que as mulheres... não, na verdade, ele foi para Lucky Strike, que era cliente dele, e sugeriu que no final da passeata em busca do sufrágio, as mulheres tirassem do bolso um Lucky Strike e colocassem na boca, porque assim eles iam conquistar todo o público feminino. Aí isso era baseado em quê? Era baseado na obsessão por falo que Freud julgava que as mulheres tinham. Olha só que bizarro. Então, o Edward Bernays pegava... Eu estou falando isso porque você falou do charuto. Sim. Então isso, by the way, não é ser machista nem feminista. Existem padrões mentais da psique humana que são reforçados e, bom, alguns, obviamente, têm a ver com o genital biológico e a influência disso, e etc. e tal, e outros por reforçamento social, né, da consequência dessas coisas biológicas. Então, eu não estou dizendo isso para falar mal de mulher de maneira nenhuma. Eu estou dizendo isso para dizer, olha, estou me defendendo das outras feministas que vão ouvir, não é de você, não. Então, olha que bonito isso. O Edward Bernays, que é o sobrinho do Freud, usou, vamos dizer, o fato de que ele sabe um pouquinho de psicologia para usar as mulheres para vender cigarros para Lucky Strike, mas que no fundo foi um grande statement de liberdade das mulheres de estarem fumando e dominando fala com a boca, publicamente. Marqueteiro bom, né? Genial. Ao mesmo tempo, no começo nos anos 70, teve um cigarro que chamava Chanceler, que também era muito masculino e que era o fino que satisfaz. Tá vendo? Dentro dessa Isso é bom para homens. Aí, ó. Para homens como eu, que não é tão privilegiado em termos genitais. Foi famosa. Pedrinho Aguinaga, um dos maiores modelos que o país já teve, Pedrinho Aguinaga, era o modelo dessa campanha. Era Chanceler, o fino que satisfaz. Mas é essa coisa sempre ligada, né? O marketing usa muito mulheres. No meu livro, por exemplo, eu dediquei um capítulo meio mais humorado a uma propaganda que tinha na televisão, ultimamente sumiu, que era Mulheres Fortes Transpiram. Era uma propaganda do Rexona. E aí botava umas mulheres, sabe aquela assim que você, quando você briga de feminista, que você fala assim, aí deve ser feminista, porque é uma mania deve ser caminhoneiro. Que toda feminista tem que ser grossa, tem que ter pelo. Lésbica, caminhoneira. Tem que ter... Gente, eu tenho pelo onde eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu sou como eu quiser. Então, mas não é uma coisa, tudo generaliza, não é? E eu não tenho pelo onde eu quiser, tá? Tá vendo? Olha!
que coisa sensual! Entendeu? Bom, mas isso é. Então, eu até dedico um capítulo, porque a mulher na propaganda, hoje está muito melhor. Mas a mulher na propaganda, ela vendia cerveja pelada. Não. Você vê propaganda de carro agora que as mulheres estão fazendo propaganda de carro. Mas sabe uma coisa que eu gosto muito, assim, tipo assim, eu concordo que as propagandas da Brahma, tipo, ridicularizando mulher, na verdade, desculpa, Marli, deixa eu dizer uma coisa, isso está ridicularizando o homem, né, mais do que a mulher, porque se o homem vai comprar mais cerveja por causa daquele tipo de propaganda, quem tá mal na fita é o homem. É o homem, mas sempre quem tá mal na fita é o homem, não ia te contar isso. Tá certo, mas se as mulheres podem ganhar uma grana extra, entendeu? Um comercialzinho banal, aí tá bom para as mulheres e ruim para os homens, entendeu? Querido, é isso. Claro, mas cada uma faz o que quer. Lembra que a gente conversou, certo, por exemplo? Mas não é a feminista terceira onda, Maria, desculpa. Não, você tem que conversar muito. Você tem que, ao invés de fazer palestra para mim, que eu já estou concordando com você 100%, tem que fazer palestra para feministas de terceira onda aí, que odeiam homens muitas vezes, que pressionam os homens, né? Homens estão sofrendo em termos assim, psicológicos, de buscar mais terapia do que nunca buscaram. Olha! Porque tá vendo um problema. Eu estou falando que eu cresci, vamos dizer, colocado contra a parede pela terceira onda, né? E eu sempre fui uma pessoa muito aberta, né? Intelectualmente aberta, e estava disposto cara, nunca tive. Pelo contrário, eu ficava. Se uma patricinha, sabe, de vestidinho, não sei o que, começasse a falar de política, eu sorria, tipo, ainda sorrio. Eu falo, pô, eu adoro a caixa quebrando, entendeu? A caixa se desfazendo na minha mão, adoro isso. Então, para mim, sempre foi uma beleza isso. E por isso que eu fico puto quando me chamam de bolsonarista. Tipo, as pessoas parecem que não gostam mais de coisas fora da caixa. Arrumadinho, não gostam de coisas que estão transcendendo, que são, né? Se você fosse ver Jean Paul Sartre aqui conversando, ele é um homem de extrema elegância, ele ia ser acusado de ser bolsonarista, né? Pelo hoje em amor de dia. Deus, mantenha a sua elegância, não vá nessa. Entenda que a gente, quando começa os movimentos, quando começa a luta, como todo adolescente, é sempre muito mais rigoroso. Em determinados momentos, é necessário uma luta específica, ser mais rigorosa. Mas isso não é, vão entender aos poucos. O feminismo é um movimento político. Essas coisas que você está vendo, várias manifestações um pouco mais pesadas, muitas vezes são pessoais e são para chamar atenção. A mulher não está na imprensa, Heron. E são políticos, muitas vezes. Né? A mulher só está na imprensa políticas. quando é assassinada. A mulher só está na imprensa. Não é igual o índio. Eu sou jornalista, eu sei como é que se tratava isso no jornal, no grande jornal. Índio, melhor índio morto do que índio bom. Então, mas a gente vai ver em breve, como teve essa ascensão muito, muito rápida e dominante de, vamos dizer, defender os pobres oprimidos, com todo respeito aos pobres oprimidos que precisam ser defendidos, mas estou falando, existe essa onda, com todo respeito a eles, de defesa dos pobres oprimidos. Daqui a pouco, os brancos e tudo que a gente falou, que existem, né, milhões e milhões pelo mundo, de pessoas, existem ricos que perderam tudo, que hoje estão na desgraça total, entendeu? Que estão sendo abandonados. Deviam ter ONGs, como eu concordo com você, defendendo essas pessoas também e tudo mais, mas a gente, infelizmente, vai ter que esperar até eles virarem os pobres oprimidos, porque daqui a pouco quem vai estar na mídia vão ser as mulheres, vão ser os gays, vão ser os negros, e já é assim, né? Desculpa, mas já tá virando, né? E então na mídia mainstream, mas isso é dominante, e daqui a pouco o pobre oprimido vai ser essas outras pessoas que estão sendo esquecidas hoje em dia, e vai ter um equilíbrio. Então eu concordo com você que não é tão dramático. Não é tão dramático assim, a gente não precisa fazer guerra sobre isso e tudo mais, mas também as pessoas de esquerda precisam entender por que o Trump, o Bolsonaro e o Putin estão sendo eleitos, né? Preciso ter por que existe essa ascensão. Então a gente tem que ser mais razoável, menos agressivo, né? Dar mais vazão à liberdade de expressão, né? Agora, não, o problema também é um país, né, onde a educação está abaixo da terra 3 dedos, né?
que é um país que não liga para a educação, um país que não educa seus filhos, um país que não educa sua população, um país que não dá esse suporte. Então, tudo parece radical. E esse politicamente correto, que parece bonito, até a pessoa nem pensa isso, mas porque é politicamente correto, ou você vai seguir um líder. Seguir líder, gente. Quem conhece alguém de direita mesmo, desculpa, você se coloca claramente como monarquista, você conhece monarquistas que você pode não aceitar o que ele está falando, mas ele estudou, ele sabe do que está falando. O diálogo é um diálogo claro, é um diálogo correto. Eu conheci pessoas maravilhosas. E aberto, da direita, né? E aberto. Da esquerda. Aberto no sentido de que eu quero ouvir qual que é a sua queixa. Eu quero ouvir qual que é a sua oposição, porque eu não quero acreditar, numa mentira. Então eu estou aqui para ouvir a sua posição. Você hoje, Marni, me deu uma aula, porque assim, eu me preparei para me posicionar como homem. Eu não estou falando como masculino, estou falando eu como um ser humano que nasceu biologicamente homem e me identifiquei sexualmente como homem, e etc e tal, identidade de gênero, sexual, tudo que você quiser como homem. E eu sofri bullying, entendeu? De mulheres, eu não estou reclamando disso porque eu sou homem. Então, e homens não reclamam. Não é que homens não reclamam. É que indivíduos, seres humanos com força e independência pessoal, né, com força pessoal, não precisam recorrer, né, a terceiras entidades para se defenderem. Então eu estou me defendendo eu mesmo no meu próprio programa. Só que eu achei que você ia ser muito mais difícil do que você é. Aí você está me desarmando com a sua cordialidade, com seus sorrisos e com a sua flexibilidade, que eu acho que é isso que falta não em feministas, falta isso no mundo moderno, falta isso nos universitários modernos, nos jovens modernos, que eles não querem a verdade, eles não querem se transcender, se melhorar, eles estão tão inseguros que eles querem se colocar de uma forma absoluta. E a única coisa que eles querem é isso. Eles querem mostrar que eles sabem alguma coisa, quando, na verdade, eles leram uma passagem ou outra sobre algum assunto. Fica uma coisa muito, muito chata. Eu até brinco, que eu falo assim, gente, como é que a direita não reage de ser chamada com esse Bolsonaro? O Bolsonaro não é de direita. O Bolsonaro é apenas um ignorante, é um tosco, como você falou. Ele é tão populista quanto o Lula. Ele nunca estudou. Ele, durante 28 anos no Congresso que eu acompanhei, não fez uma coisa que preste, sabe? Foi um acidente de percurso e a gente está pagando por isso. Porque, Cobalto, eu te dizer... Olha, eu não acho que foi um acidente de percurso, só um adendo à sua explicação, que eu acredito que foi, vamos dizer, foi uma resposta aos exageros da esquerda neomarxista. Sinceramente, assim, eu sei que muita gente vê isso como bolsonarismo, mas eu vejo claramente que a social-democracia brasileira, junto com o comunismo brasileiro, junto com a esquerda brasileira, é bem extremista, entendeu? A ponto de dar subsídio. Cadê a esquerda? Quem que é a esquerda brasileira? Você não vai me falar que é o Lula, né? Não, também é claro que é o Lula. É o Lula e outras pessoas, e Paulo Freire, e intelectuais. Desculpa, Paulo Freire, você tem que entender que foi um dos maiores educadores desse país. Eu posso falar, porque alfabetizei em favelas com o método Paulo Freire. Mas você tem uma concepção de educação diferente da minha. Eu não acredito que o Estado... Então, mas a gente não precisa entrar nesse assunto, que eu acredito que a gente vai... Eu só não aceitei o Lula de esquerda, sabe? Não, mas o Lula é um demagogo. O Lula, eu não acredito que ele é um intelectual de esquerda. Ele é um representante, um fantoche do movimento. Então, assim, eu concordo com você que ele não é uma representação fidedigna de uma esquerda intelectual. Concordo plenamente. Acontece que a esquerda intelectual, sim, dominou o país, foi vagarosamente dominando o país aos poucos, e hoje em dia chegou a um ponto que quando eu digo que é demasiado, eu não estou dizendo nem questão de entrar nos detalhes do que eu acredito, é só questão de equilíbrio e de abertura para outras possibilidades. Entendeu? Você colocou o Fernando Henrique nessa lista? Você está colocando o Fernando Henrique Cardoso nessa lista? Coloco. Tá. Entendi. Porque ele já está mais válido, né? Mas foi um grande governo, né? Sim, não, mas eu coloco ele nessa lista.
Coloco nessa lista. Direita, Mas esquerda, eu não tô julgando bons ou maus governos, porque isso a gente tem que entrar em detalhes que não é a nossa praia. Não é o momento, nós não combinamos esse Não é o encontro momento. para Quando a isso. gente beber vinho juntos em São Paulo, no Acho Café, a Eu vou ficar te gente fala esperando. sobre. A gente entra nos detalhes disso. É. Mas o que eu quero dizer é simplesmente que houve o pêndulo. Sabe quando eu jogo tênis, por exemplo? É, eu recentemente cheguei em segundo lugar no campeonato. Eu fiquei muito impressionado comigo mesmo, mas eu nunca tinha feito isso antes. Aí o que aconteceu? Já que eu cheguei em segundo lugar no campeonato, eu comecei a me achar. Aí eu comecei a jogar de uma forma meio descuidada, entendeu? Então eu acho que em qualquer dominância de uma certa ideologia, de uma certa vertente, começa a haver deslizes, começa a haver corrupção inerente à própria dominância, né? Quando você vê assim, eu acho o bolchevismo uma das piores coisas que aconteceu com a humanidade. Depois a gente pode conversar sobre isso, mas o bolchevismo no começo até tinha um pouquinho de ideologia passional, etc. Mas o que virou o bolchevismo claramente foi uma máfia corrupta, babaca, homicida e tudo que você pode dizer de mal, entendeu? Então eu tô dizendo, eu não gostava nem do início, mas o que virou depois, então é um exemplo do tipo assim, quando você domina demais, você perde, o problema do monopólio, né? É o problema do governo brasileiro. O governo brasileiro é totalitário, então tem impostos demais. Então o governo brasileiro controla, não em termos de censura, mas controla quem ganha verba para cultura, quem ganha verba para isso, para aquilo. E o que acontece é que os tentáculos estão... Aí o que acontece? É monopólio. Então aí relaxa. Então a gente tem, para cada 10 reais gasto, um é usado. Entendeu? Então é isso que aconteceu, eu acredito, com o centro-esquerda e esquerda brasileira. Houve um domínio muito, depois do regime militar, que estava certo de cair, né? Mas houve uma dominância completa do centro-esquerda e da esquerda dentro do governo. Aí o que aconteceu foi... Sarney e Collor. Eu acho que eles são centro-esquerda. Pelo amor de Deus. Eles são a favor de TFP, de tradição, família e propriedade. Mas em termos econômicos são de esquerda, em termos de política social, etc., são de esquerda. Então, assim, também essa coisa de esquerda e direita é difícil, né? A gente tem que definir, né? Eu acho que a gente tem que resumir. Mas são da mesma cúpula, é isso que eu quero dizer. São da mesma galera. Um ajuda o outro, etc. E é isso que causou o monopólio, entendeu? E é isso que a resposta disso é o Bolsonaro, que é uma pessoa que era um marginal dessa cúpula, que todo mundo marginalizava, até de repente com razão, né? Por ele não ser competente na área dele, etc. Mas era alguém que estava disponível e foi a resposta, entendeu? Se Deus quiser, logo voltará. O que a gente tem que chegar à nossa conclusão é que as ideologias, elas se perdem mesmo. Você mesmo deu vários exemplos, de todos os lados. Claro. Sabe, vem a boa vontade, a coisa. É isso que a gente tem que tomar cuidado. E sempre, nesses movimentos que cuidam de comportamento, a gente pode estreitar muito mais as relações. Eu falo com você, que é monarquista, e você fala comigo, que sou de esquerda. A gente não vai se matar. Claro. Nós temos muitas coisas em comum. Nós vamos sempre poder conversar. Contanto que a gente seja razoável, que a gente seja como as pessoas eram, pelo menos intelectualmente, no século XIX. Que era um humanismo liberalista. Né? Tipo assim, a gente quer... Exatamente, eu te respeito como um ser. Antes de você mulher, antes de você ser brasileira, antes de você ser católica, não sei que religião, você não deve ser de religião nenhuma, como... Todas. Você é de todas? Todas. Todas ou nenhuma? Todas. Tá certo. E eu respeito isso também. E respeito a sua posição política, porque eu sei que eu não tenho todas as respostas. Então, se eu não tenho você, aonde estão as respostas? Entendeu? Se eu não tenho você do outro lado da conversa, entendeu? Se você não, se você acredita que monarquia é ridículo, como é que eu vou me proteger de mim mesmo, das minhas próprias loucuras? Como é que eu vou me proteger dos meus exageros, dos meus extremismos? Né? As pessoas hoje em dia não estão pensando nisso. Elas estão pensando, deixa eu me proteger dos outros, porque os outros estão errados e eu estou certo. Mas eu estou errado. Esse é o problema. Isso é uma coisa muito importante da gente falar.
desde o começo, mesmo quando eu escrevi um livro, como eu não escrevo para os iniciados. Eu escrevo porque eu quero puxar você, eu quero que você entenda melhor de feminismo. Eu quero você do meu lado. Você quer contribuir para o diálogo. Eu quero todas essas mais de 100 pessoas que estão entrando na nossa conversa, que elas entendam. Eu não quero afastar você. E talvez essa crítica que você faça é porque os grupos continuam se fechando. A esquerda continua falando com ela própria. Ela se fecha, então é sempre com seus iguais. Eu quero falar com mais gente, eu quero entender o que você está falando, eu quero entender o que o outro está falando, eu quero saber o que você está pensando em fazer, eu quero ver o futuro, eu quero saber como é que foi o passado, eu quero poder ter a liberdade de escolher os meus passos, e passos que não param, só para quando você morre, entendeu? Você pode mudar de opinião e por que não? Marli, as suas palavras são as minhas palavras. E assim, acabou nosso horário, porque a gente tem um compromisso com o podcast, infelizmente, mas ao mesmo tempo foi perfeito, entendeu? A gente fez um diálogo bonito aqui entre amigos que acabaram de se conhecer, mas claramente a gente vai ter uma amizade aí vitalícia, se Deus quiser, ou se todos os deuses e não deuses quiserem. Se acompanhando, né? Vamos se acompanhar, vamos fazer as vamos coisas. se acompanhar. Com certeza, eu queria te agradecer imensamente aí não só pelas suas décadas de trabalho sincero, eu digo pelo bem da humanidade, não pelo bem das mulheres, porque eu não acredito que se você está defendendo o feminismo, você está fazendo pelas mulheres, eu acredito que você está fazendo porque você vê um desequilíbrio, né, um problema que todos nós se beneficiaríamos se a gente resolvesse, endereçasse, etc. e tal. Então, eu quero te agradecer pessoalmente por ser de uma geração diferente da sua e ter dado os esforços que você contribuiu para a sociedade. E quero dizer, em um nível menos épico e dramático, obrigado por aceitar esse convite e ser minha nova amiga. Ei, saúde! Não é? Saúde, querido. Saúde. Muito obrigada. A todos. Muito obrigada a todos que ouviram. Até. Boa noite, Valeu. tudo de bom. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite.